E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, galera. Eu sou o Ender, estou aqui para mais um vídeo, tá? E hoje a gente vai falar sobre 7 fatos sobre o Brasil que os estrangeiros conhecem, porém a gente que mora aqui não, tá? Então, se você está chegando agora, está convidado a se inscrever no canal, aqui embaixo, deixar um like para fortalecer e compartilhar o vídeo com o seu amigo. E não esqueça de ativar o sino das notificações para que o YouTube possa te mandar todos os vídeos. Tranquilo? Então já vamos logo aqui, sem mais enrolação, direto para número 7. Tá? Bom, pessoal, com a número 7, eu tenho certeza que vocês vão se identificar. Quer ver só? Falamos alto demais e podemos incomodar. Já tá vindo um flash aí na sua cabeça, né? O flashback da família gritando, os amigos e tal. E é uma realidade brasileira, galera. A gente fala alto mesmo por natureza. Eu vou pegar como exemplo eu. Às vezes eu tô numa boa conversando com alguém, brincando, rindo e tal, e do nada tô falando num volume estratosférico, né? E pra vocês terem uma ideia, para os chineses a gente é considerado sem noção, principalmente por quê? Porque você pode acabar incomodando as demais pessoas, né? Se você está, por exemplo, num busão, num trem e tal, claro que, pô, local público, ninguém vai restringir ninguém de falar e tal, mas isso é uma questão de simancol. Principalmente quando a gente está em grupo. Quando a gente está em grupo, que a gente acaba falando alto sem perceber. E aí tem outras pessoas que podem estar fazendo outra coisa, tipo lendo, ou sei lá, ouvindo alguma coisa, enfim. E pode acabar atrapalhando, né? Então, ó, esse é um dos pontos aí que os estrangeiros sabem, porém nós não. E o próximo, galera, o próximo é bem interessante, porém um pouco polêmico. E no caso, o número 6, pessoal, é a culpa elevada da taxa de corrupção também é nossa. Essa doeu, né? Vocês devem estar aí me cornetando já aqui. Como assim, nossa? É político que é corrupto e isso e aquilo, tá? Sim, os políticos são corruptos, isso é fato e o mundo inteiro sabe que a política do Brasil é uma merda. Mas temos parcela de culpa nisso, não de forma direta, é claro. Mas a gente tem a nossa parcela de culpa. Eu vou dar exemplos bons aqui que vai lhe fazer acreditar no que eu tô dizendo. Por exemplo, jeitinho brasileiro. Você já ouviu falar no jeitinho brasileiro? Com certeza, porque você é brasileiro, né? E o jeitinho brasileiro nada mais é do que uma forma de corromper alguma regra. Por exemplo, dá uma olhada nessa imagem aqui, ó. Estão vendo? Essa é uma forma brasileira de corrupção. Entendeu? É um jeitinho brasileiro. Olha essa outra. Estão vendo? Isso é o jeitinho brasileiro. E em outros casos também, por exemplo, o brasileiro gosta muito de levar vantagem em tudo, né? Por exemplo, uma música. Você quer ouvir uma música? Nós temos aplicativos pagos de música. Até porque aquelas músicas, elas possuem direitos autorais. Quem as produziu tem os direitos sobre ela, entendeu? Então, se a gente quer ter aquela música, a gente tem que o quê? Pagar. Mas a gente paga? Eu, por incrível que pareça, eu pago. Eu tenho o aplicativo Deezer, tem pessoas que têm o Spotify, mas o jeitinho brasileiro faz o quê? Vai lá na internet e faz o download da música. Isso também é uma forma de corrupção, entendeu? Tudo aquilo que foge à regra, né? Por exemplo, evita pagamento, pega atalhos e tal, é uma forma de corrupção. Então, se você for parar para pensar, parte da culpa da corrupção também é nossa. Por quê? O brasileiro, eu não estou generalizando, tá? Você pode falar, ah, não, eu não faço essas coisas e tal. Tudo bem, não estou aqui para julgar e dizer se você está certo ou errado. O que eu estou dizendo tá na cultura brasileira. Então eu estou falando de modo geral. Tem as suas exceções, porém, de modo geral, é o que acontece, né? E agora a gente vai falar do próximo, do número 5. Bom, galera, esse que a gente vai falar agora é sobre a amizade. Amizade não, fazer amigos.
E é muito mais fácil fazer amigos aqui no Brasil do que em outros países. Aí você deve estar pensando, não, impossível. Se eu tenho 2 amigos é muito. Tá bom, eu entendo. Mas o brasileiro, por si só, ele é mais sociável, ele é mais receptivo do que em outros países. Por exemplo, contato físico. O brasileiro ama contato físico. Tem gente que até demais, né? Que quer conversar pegando a gente. Que irrita! Mas fora essas exceções, vamos supor, você vê uma pessoa, você vai lá, cumprimenta ela, com um beijo no rosto. Claro que é alguém que você conhece, ou se tá numa rodinha de amigos e tal. Normalmente o cumprimento é assim. E isso é só aqui. Se você fica aquele tempo sem ver uma pessoa, aquele tempão, quando você revê, o que você faz? Vai lá, dá um abraço e tal. Lá fora é no máximo um aperto de mão. Então se você acha que tá ruim fazer amigos aqui, imagina lá fora. Entendeu? Por exemplo, às vezes você tá na lotérica, aí vem aquele idoso que fica do seu lado e quer ficar conversando. Meu, é uma carência que é só deles, né? Eles querem contar sobre os filhos e tal pra uma pessoa que tipo nem conhece. E isso realmente é só aqui. Lá fora não tem isso, né? Então, valorize, porque em outros países isso é muito pior. O humor é muito mais baixo. Aqui a gente é muito mais bem-humorado, muito mais legal, muito mais conversador e tal. É tanto que às vezes acaba até incomodando, como eu mencionei no tópico anterior, hein? Agora, galera, a gente vai falar sobre o número 4. E o número 4 é: o brasileiro come muito. 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 Aí você pode estar falando, não, eu como um pouquinho. Estou falando de modo geral, né? E a nossa culinária, galera, é pesada. Churrasco, feijoada, né? Fora arroz, feijão e tal, essas coisas. Mas assim, pra quem vem de fora, eles se assustam com a gente, porque a gente tá o tempo inteiro comendo. Às vezes você confunde as coisas. Você tá triste, você pensa que tá com fome. Você tá com calor, você pensa que você tá com fome. Você tá angustiado, você pensa que você tá com fome. A gente tá o tempo inteiro comendo. A gente tem a mania de confundir tudo com fome, né? E não deveria ser assim, embora a gente não é tão exagerado quanto os Estados Unidos, onde grande parte da população ela é obesa, né? E isso é que os gringos se assustam com a gente. Por quê? Eles acham que a gente come demais. Não precisaríamos comer tanto. Mas eu vou ser sincero, não estou interessado em mudar não, porque eu amo comer. Eu tenho essa mania de confundir tudo com fome, né? Às vezes dá aquele friozinho na barriga, né? Você fala, acho que eu tô com fome. Vou comer ali um lanchinho. Mas enfim, esse é um dos pontos também que os gringos sabem e nós não. A gente não percebe porque é da nossa cultura. Mas os gringos comentam muito isso lá fora, né? Agora a gente vai falar sobre o número 3. A número 3, pessoal, que é o que a gente vai falar agora, somos mais livres do que imaginamos. E sim, pessoal, a gente tem liberdade sim, entendeu? Claro que tem muita coisa ainda a ser conquistada, né? Porque o povo brasileiro preza muito pela sua liberdade, principalmente a liberdade de expressão, né? Porém, tem países em que o regime militar é muito forte. Por exemplo, a Coreia do Sul. Você já ouviu falar da Coreia do Sul? Tenho certeza que já. Se você não ouviu falar da Coreia do Sul, você está vivendo errado. Pesquisa aí no YouTube, porque o que mais tem é vídeo falando sobre eles, né? Aqui, por exemplo, a gente não precisa se preocupar com a roupa que a gente vai vestir, porque não tem uma lei que impeça que a gente vista a roupa que a gente queira, entendeu? Corte de cabelo, pele, tatuagem, enfim, a gente faz o que a gente quer, né? A gente pode publicar o que a gente quiser no Facebook, acesso a qualquer tipo de conteúdo na internet, e isso é um ponto bom do Brasil, que os gringos acabam invejando. Por quê? Tem país que restringe o tipo de roupa, o corte de cabelo, entendeu? Claro que no Brasil tem aqueles que querem ficar cagando regra, né, na vida dos outros, mas enfim, não é desse que a gente está falando, né? A gente está falando de regime militar, no caso. E querendo ou não, o Brasil é muito bom por isso. A gente aqui pode fazer basicamente o que a gente quiser. Se a gente quiser sair do país, a gente sai, só precisa ter condições para isso, né? Então, valorize a liberdade do nosso país, porque aqui a gente tem muita liberdade, muito mais em outros países, né? Tem países que
querem controlar até o que você fala e tal. Você não tem liberdade de expressão, entendeu? Então aqui a gente vive, ó, tranquilo, meu. Sem se preocupar com nada, basicamente. Tranquilo? Então agora a gente vai para o número 2. O que a gente vai falar agora, pessoal, número 2, é sobre o nosso clima tropical. E ele é uma dádiva e não um defeito como muitos pregam, né? Porque assim, tem gente para reclamar de tudo. Tem gente que reclama muito do frio, tem gente que reclama muito do calor, mas a verdade é que seria muito pior, por exemplo, você viver num país como Rússia, em que 70% do tempo, 70% do clima é com temperatura abaixo de zero. Meu, olha só que merda. Ou na Antártica, em que 6 meses do ano nem sequer o sol aparece, né? A gente não tem neve, que seria muito ruim, por exemplo, para os mendigos, os moradores de rua, que já sofrem com o tempo frio daqui. Imagina se nevasse, né? Então, pensa que poderia ser muito pior. Pô, o nosso clima é diversificado. Dá pra pegar aquela praia gostosa, entendeu? No solzinho. Ou você desce pro sul para poder tomar chazinho quente, né, um chocolatinho e tal. Enfim, o clima daqui ele é muito invejado pelos gringos. Por quê? Porque é diversificado e ele não é extremo. Tipo, não faz tanto frio a ponto de nevar ou tanto calor a ponto de, por exemplo, pessoas morrerem. E, enfim, né? Então, galera, deem mais valor ao clima brasileiro, porque tem países por aí que, olha, é muito pior, né? E vocês aí reclamando de um friozinho, meu, tipo 3, 4 graus. Tem lugar que fica abaixo de zero. Um tempão, entendeu? Então, pô, 4, 5, 6, 9 graus é fichinha, né? Então, vamos dar uma segurada aí nas reclamações com o clima brasileiro, tá? Agora a gente vai falar do número 1. Bom, galera, a número 1 desta lista, que os gringos sabem e a gente não, é que o Brasil é um ótimo país para se viver. Sim, galera, é um país maravilhoso, entendeu? Assim, tirando as partes ruins, que é a política e coisas assim, pô, aqui tem vários pontos fortes, como eu falei. A gente não tem terremoto. Pensa, meu, quantas pessoas que ficariam desabrigadas se aqui tivesse um terremoto, por exemplo. Tornado, esses fenômenos naturais, por exemplo, além das enchentes que tem e alaga São Paulo, o resto não tem. Então a gente não passa por problemas que pessoas de outros países de primeiro mundo, por exemplo, passam, como os Estados Unidos, né? E, querendo ou não, se acontecesse algo desse tipo aqui, por exemplo, muitas pessoas iam ficar desabrigadas. E a gente acredita que o mundo se resume em Europa e América do Norte. E não é verdade. Por exemplo, a gente é uma ótima opção para chineses, haitianos, colombianos, entendeu? E eles enxergam no nosso país um local bom para se viver, um local onde eles possam ter uma estabilidade e encontrar a felicidade, né? Então, pensa direitinho aí antes de reclamar do seu país, antes de querer sair, porque lá fora, né, grande parte das pessoas vivem em condições extremas, condições muito piores do que a nossa. Pensa, por exemplo, no povo da África, né? O que mais tem aí, por exemplo, na internet são fotos daquelas crianças, poxa, passando tanta necessidade. É claro que no Brasil tem, mas em escala muito menor, né? Então, querendo ou não, o nosso país é muito bom, é maravilhoso e dá sim para ser feliz aqui. Claro que conhecer outros lugares, conhecer outros países é bom, né? Você conhecer novas culturas é interessante, mas valorize o país em que você nasceu, onde muita coisa que outras pessoas passam, você jamais passará aqui, tá certo? Então, pessoal, chegamos ao fim do vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido o conteúdo, que tenha agregado algo a vocês, que eu tenha trazido alguma informação. Se eu errei em alguma coisa, eu não sou um especialista, é só me corrigir aí nos comentários, tá certo? Se não se inscreveu, está convidado a se inscrever no canal e deixar um like maroto para fortalecer, tá certo? Então, muito obrigado até aqui
e até a próxima. Falou!